Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Pedro Pitacô, sou irmão do Guilherme, tio do João Pedro, e nós estamos como família aqui com um coração muito grato para agradecer a vocês pela acolhida. Nos sentimos muito acolhidos como família. Vocês disponibilizaram esse momento aqui no templo de vocês, um templo que é do Senhor, obviamente, mas que essa igreja se reúne. Quero agradecer, obrigado, querido. Desde logo, pastor Marco, pastora Leila, que são os líderes desse ministério, todo cuidado, né, que vocês tiveram de ouvir as músicas, de ver aquilo que poderia ser feito para que a família pudesse agradecer a Deus aqui por essa grande bênção, esse troféu que é a vida do João Pedro. Né? Nós cantamos aqui a música que eu sei que você gosta muito, né, João? E ele é o troféu, na verdade, que Deus nos concedeu, estar vivo, estar aqui conosco. E eu quero pedir, primeiro, que minha esposa, o pastor Patrícia, se levante aqui para que vocês possam conhecer. Nós pastoreamos juntos a Igreja Evangélica Batista Vida, em Vila Cardeal, ali em Recife, há 28 anos. Né? Começamos a pastorear lá. Deus nos chamou muito cedo. Eu digo que Deus nos puxou pela orelha, que a gente nem pensava em exercer o pastoreio. Ela hoje é pastora de crianças, eu pastoreio a igreja como um todo, desse chamado, dessa caminhada tão difícil. Então, pode sentar, Patrícia. Eu quero pedir à família inteira que está aqui hoje, fique em pé para que a igreja possa conhecer toda a família do João Pedro, primo, tio, sobrinho, todo mundo que está aqui, né? Para que a igreja olhe para a igreja, por favor, para que a igreja conheça vocês, dá um alô, Deus abençoe vocês. Podem sentar, daqui a pouco eu vou chamar a família aqui à frente, a gente vai ter um momento de oração junto com a família. E esse momento que nós acabamos de participar, e muitas vezes se levanta tanta polêmica sobre ele, é um momento também de gratidão a Deus, por tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem sido, embora ele não precise de nada da nossa parte, mas nós oferecemos a ele como oferta de gratidão, para que a gente possa fazer isso aqui, estarmos juntos nesse lugar. Queridos, o motivo do culto, todos vocês já ouviram falar, eu pedi permissão ao pastor, para a gente ficar mais aqui, não ficar lá em cima, porque eu queria ficar mais perto, né, com a família, com o João Pedro, olhando mais perto para vocês aqui, e eu prometo que serei breve. Isso significa 1h30, 2 horas de mensagem, mais ou menos. Olha, a igreja é das boas, né? A gente vai agradecer com toda a intensidade, mas sendo bem objetivos também. Então já quero chamar aqui, né, meu irmão Guilherme, a sua esposa Cleide e o João Pedro, que é o nosso troféu. Vem aqui, João Pedro. E desde já queremos agradecer a todos vocês que a Pedro, também, claro, desculpa, Pedro. Eu olhei para frente só aqui. Né? Deus abençoe essa família e agradecer como família por todas as orações que eu sei que vocês fizeram, né? Talvez alguns de vocês, quem estava no grupo do WhatsApp aqui, olha só, temos aqui o irmão, a família também, tinha gente que estava em oração, e eu vou deixar o pai começar falando, depois a mãe, depois a Pietra, se não quer que tudo bem. Eu não sei se eu ficar mais para trás aqui, fica melhor, né? A microfonia. Tá ok? Tudo bem? Eu sei que eu estou pertinho do caixa aqui. E eles vão agradecer, falar daquilo que foram alguns elementos. Claro, não dá para contar a história toda, né? Mas dá para falar de algumas coisas que marcaram essa experiência com Deus. Porque essa experiência de angústia, de dor, de aflição e de fé, principalmente, é uma experiência com Deus, com o Senhor da vida. Então, já. Boa noite a todos. Esse acidente, eu pelo menos fiquei sabendo assim, eu diria de uma maneira meio complicada, né? Estava no trabalho e aí a namorada do meu mandou uma mensagem que 8h30 da manhã eu tinha saído do centro e fui lavar o trabalho. Já era 11 horas e aí não tinha chegado ainda, né? E aí eu já peguei água, ligando e não atendendo, óbvio. E eu disse, não, eu cheguei lá no trabalho, só vou atrás do meu filho que na responsabilidade
E infelizmente numa situação dessa a gente tem que imaginar o quê? Se aconteceu alguma coisa, já está no hospital. Né? E aí eu corri para o hospital, meu carro não quebrou um dia antes, eu peguei carona com o pessoal do médico, né? E até pegar a moto no dia para ir trabalhar, eu peguei. Então aí eu peguei carona e cheguei no hospital de Travas e teve algum acidentado nosso, né? Chegando aqui, ele pegou, ele falou o nome dele, infelizmente aí eu bato, né? Mas graças a Deus ele foi bem atendido, muita gente sabe aqui que o trauma tendo vaga vai ser dentro do hospital, né? E aí, muito bem atendido, encontrei o bombeiro que socorreu ele, disse que por sorte também o acidente foi próximo, né? O hospital de Travas, ele foi atrás do parque municipal e o Oswaldo do Flamengo, e aí o corpo do meio estava perto, e aí socorreu rapidamente, o Travas fez os primeiros socorros, e aí a gente conseguiu a ambulância para transferir para o médico, né? E aí ainda no Travas ainda tem o susto maior quando eu perguntei como você está, eu quero que o médico vai falar com você. Ah, certo. Aí quando eu disse, não, o médico vai falar com você, aí aqui a gente vai, né, pensa logo pior, né? E aí fiquei sabendo, a primeira falou que teve traumatismo craniano, múltiplas faces, né? E depois, mais na frente, eu fiquei sabendo que eu inclusive 2 vértebras quebradas, né? Mas graças a Deus não afetou a medula, né? Ajudou muito a recuperação dele, né? A gente viu um mês mais no hospital, e acho que um mês que ele está em casa, um mês já, né? Um mês que você vê que a recuperação dele, quando eu digo múltiplas faces, são múltiplas faces mesmo, né? O sistema fratura na face, desculpa. Fraturou aqui, a mandíbula, né? E aí você vê a recuperação, graças a Deus, e o que mais, assim, me admirou, porque a pancada foi toda na face, inclusive no nariz. E aí depois foi um momento que a gente ficou sabendo, que aí foi que preocupou mais ainda, né? Que devido à fratura, estava correndo, muita gente não sabe a informação, que é devido a muito idoso na família, a gente preferiu omitir para não preocupar tanto. Mas teve um que eles chamam de fístula, que é o vazamento do líquido do cérebro por trás do nariz, devido à pancada, né? Quando a gente via lá na UTI, muita saliva, achando que era saliva, deixa que era o líquido do cérebro para sair. Mas o médico deixou claro, muito atencioso mesmo. Todos, assim como todos que estão médicos foram bem atenciosos com o meu filho, eu disse, não se preocupe com o líquido, que o líquido tem o suficiente para o tempo todo. O que o tempo precisar vai ter. E eu creio muito que esse líquido foi o que ajudou na recuperação, principalmente do nariz. Tanto que quando foi fazer a cirurgia, o nariz não precisou de cirurgia mais. Precisou aqui na nariz e tudo, mas o nariz até a cirurgião se admirou. Ela disse, não vou nem mexer no nariz, porque não vai precisar. Né? E aí foram os dias de UTI, depois os dias de apartamento, né? Teve um momento, lógico, todos os momentos, né, a gente são marcantes, mas teve uma pessoa que eu, sinceramente, eu não lembro. Eu sei que era do setor de transfusão de sangue, salvo engano. Ela chegou para mim. Ela não ia chorando e disse que o pai do Pedro sou. Ela disse, eu não sou evangélico, não sou católico, não sou nada, eu só creio em Deus. Eu disse, isso é o mais importante. Ela disse, eu já vi tanto caso aqui, mas eu estava preocupada com o teu filho, e eu pedi a ela Deus para me dizer como seria a situação de João Pedro, e que ele desse um sinal a ela. E
foi justamente quando ele entrou no UTI e viu o momento que ele ficou inconduzido, né? Porque ele, no acidente, graças a Deus, não foi incomunicado, ele foi inconduzido, ele viu os ferimentos. E aí foi o momento que tiraram a sedação e as enfermeiras, todas bastante atenciosas com ele, preocupadas. E aí, nesse momento que a menina entrou, aqui pediu um sinal, foi justamente o momento em que a enfermeira disse: João Pedro, se estiver ouvindo a gente, aperte a minha mão. E foi justamente no momento em que ela apertou a mão dela e ela viu. Então ela ficou mais acreditada. Ela disse que é um momento assim que eles fazem acreditar ainda mais, né, em Deus. E aí foi esse momento marcante, um dos momentos mais marcantes para mim, fora outros, homenagens do pessoal que estava no UTI, que foi de quarto, foi lá homenageado, e outros eventos que estão deixando a gente mais emocionado. E aí, apesar do médico, o próprio médico ver a gravidade, né? Mas quando você vê um enfermeiro, uma fisioterapeuta, um pessoal que está acostumado lá a ver tantas cenas e ver, teve um fisioterapeuta que quando entrou no quarto ela se emocionou, a gente percebeu que ela se emocionou, né? Porque, rapaz, o pessoal que está acostumado a ver e sente essa emoção toda, então a gente vai se sentindo mais gratificante assim, em relação a saber que Deus estava operando milagres na vida dele, né? E é isso, eu quero agradecer a todos, todos, pelas orações, certo? E continuar orando para a recuperação, ele está bem, precisa só retomar o peso, a estrutura toda, mas em vista da gravidade do acidente, ele está super bem, graças a Deus e às orações de vocês. Muito obrigado. Vamos aplaudir o Senhor. Foi um momento de muita luta, né? E uma das cenas bem emocionantes foi a saída de João Pedro lá do hospital, né? E a cena da Cleide ali de joelho, foi uma cena bem emocionante também de ver lá. Eu sei que todo mundo sofre, né? O coração de mãe é coração de mãe. E eu sei que ela também sofreu muito esses dias, mas nós somos unidos todos e todos na fé em Deus, e Deus também queria fazer um milagre. Cleide, pode falar. Eu vou tentar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Deus por ele ter operado um milagre. Meu filho está aqui, ó, com a gente. Aleluia. Ele o ser maior, né? É ele que pode, ele é quem vive a hora de tudo, ele é quem pode tudo, então foi ele, eu sei que Deus operou um milagre na vida dele. Quero agradecer muito ao nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, não, Filho de Deus, que nos enviou, né, para nos salvar. Eu sou muito grata mesmo. Sou grata também à Nossa Senhora, a intercessão dela, junto a Deus, por João Pedro, e a todos os santos e anjos. Eu pedi muito a intercessão de todos eles. Eu sei que me ouviram e Deus atendeu as minhas preces e a de todos vocês. Quero muito agradecer também a todos mesmo que oraram por ele, que pediram a Deus por ele. Eu sei que são pessoas de várias religiões, né? Mas Deus, ele é um só. É o único Deus. E ele opera milagres na vida de todos nós. Quem nele crê, jamais ficará desamparado. E eu me apeguei muito mesmo. Pedi muito a Nossa Senhora por ele, a intercessão dela junto a Jesus.
deixei, como é que se diz, não demonstrei para ele que eu estava nervosa ou desacreditada, sempre pensava dar força a ele, para ele ter fé, sempre pedia muito a ele, João Pedro, tenho fé, você vai ficar bem, reze, peça a Nossa Senhora, peça a Deus por você, vai rezando, reze, que eu sei que você vai sair daqui, vai sair logo. E isso realmente aconteceu. A recuperação dele foi muito rápida, muito duvidável. Alguns enfermeiros diziam que a recuperação dele ia ser lenta, que ele ia demorar muito, mas Deus mostrou que para ele nada é impossível. E hoje ele está aqui, com a graça de Deus. Obrigada. A Deus Pai, Filho e Espírito Santo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter me dado uma nova chance. E agradecer também ao pessoal que cuidou do nome médico, a Aline, a enfermeira, a fisioterapeuta ali. E agradecer a vocês também por ter orado junto comigo, por ter orado, por ter pedido a Deus pela minha saúde. Muito obrigado a todos. Sempre falando sobre essa família agora. Pode aplaudir o Senhor. Quero aplaudir o Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam exaltados. Estenda sua mão sobre a família agora. Profetiza Shalom sobre eles. Deus, nós te agradecemos por esse milagre, por esse troféu que é a vida de João Pedro, e sabemos que tu és a razão de todas as coisas e que só a tua misericórdia que pôde preservar a vida de João Pedro e atender as orações dos seus filhos, dos pais, da família toda que estava nervosa, aflita nessa situação. Nós abençoamos essa família como igreja e a vida de João Pedro aqui, para que se recupere ainda mais rápido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pode sentar, queridos. E nós vamos celebrar através da palavra de Deus e render a Ele todo o louvor e toda a adoração. Lucas, capítulo 17, Evangelho de Lucas, no capítulo 17, vai nos dar a base daquilo que nós vamos falar nessa noite. Eu vou ser bem rápido, mas sem correr. Eu vou usar 3 textos bíblicos apenas, 3. Mas eu quero que a palavra de Deus esteja inspirando sua vida a saber a importância e peso da gratidão. Deixa eu dizer a você, um dos exercícios mais poderosos, eu sou pastor e psicoterapeuta também, um dos exercícios mais poderosos contra a ansiedade, contra o pânico, contra o desequilíbrio emocional, o sistema nervoso desregulado, é a gratidão. Já é estudado pela neurociência, já é estudado pela medicina. O exercício da gratidão, da atitude mental positiva, acelera a cura, mexe com o sistema imune, ativa o sistema parasimpático na versão daquele pessoal que trabalha com saúde aqui, na versão ventro vagal, nervo vago atuando para trazer restauração mais rápida. Então a Bíblia já ensina isso muito tempo antes de qualquer neurociência, de qualquer área da saúde poder entender isso. Então nós temos um privilégio de saber que a palavra de Deus sempre nos ensina o verdadeiro caminho. Lucas 17, a partir do versículo 11, vai nos contar uma história muito importante no caminho e no ministério do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre a Samaria e a Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos, vem comigo, 10. Quantos leprosos tinham? 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Feche seus olhos. Que o teu Espírito traga essa palavra viva agora aos nossos corações, às nossas mentes, para entendermos a gratidão que é devida somente a Ti, Senhor. Nós oramos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és santo, 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 e nossas vidas Te pertencem. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Jesus estava no seu caminho. E chega num momento onde há uma divisa, onde há um limite entre uma cidade, uma região e outra. E aqui nós temos a cidade de Samaria e a região da Galileia também, né? E há uma coisa interessante para saber aqui, é que dentro da região da Galileia se exercia o judaísmo. Jesus era judeu, a Bíblia foi escrita por judeus, a fé, o Messias é uma promessa que vem lá do Antigo Testamento e se concretiza no Novo Testamento, na vida, na encarnação do nosso Senhor Jesus. Mas essa divisa nos ensina alguma coisa interessante. O tempo todo em nossa vida nós temos limites que vão nos testar. Limites porque de um lado havia a prática do judaísmo, da palavra de Deus, a Torá, e do outro lado em Samaria não havia a prática dessa palavra. Havia uma distorção, havia um sincretismo religioso. Um dos encontros mais poderosos que o Evangelho de João nos narra é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Uma mulher samaritana que não vivia a prática judaica, mas ela tinha sede de Deus. Há muitas pessoas que não praticam nenhuma religião, mas têm uma sede de Deus. E a Bíblia diz que Jesus está indo sempre ao encontro dessas pessoas para esclarecer para elas qual é o caminho. E qual é o caminho? Ele mesmo responde dizendo: eu sou o, não o caminho, a verdade e a vida. Esse é o Jesus de quem nós estamos falando. E nesse limite chegam 10 homens que tinham sua vida acabada. E aí quando a gente vê a história de João Pedro, a gente poderia até cantar aquele refrão, né? Aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, nós vimos isso na vida de João Pedro. Qualquer pessoa que recebe o impacto de uma notícia: olha, teu parente sofreu, teu amado, tua amada sofreu um acidente de moto, a gente estremece na hora, que a gente sabe que o ruim da moto é o airbag, né? O airbag somos nós. Quando a gente cai da moto, qualquer acidente, você pode se machucar e pode, é muito letal hoje em dia esse tipo de acidente. Então a vida poderia ter acabado ali, naquele instante, poderia ter acabado no hospital. Mas a vida desses 10 homens aqui praticamente tinha acabado também. Por que tinha acabado? Porque eles tinham lepra, numa época onde lepra não tinha cura. Você sabia que ainda existe a hanseníase, hoje é o nome mais bonito, né? Mas a lepra, essa forma de doença que ainda precisa de tratamento, tem muita gente que tem e nem sabe. Pois é, ainda existe. Mas naquela época, quando o homem tinha lepra, ou uma mulher tinha lepra, a vida acabava. Porque ele tinha que ficar longe da família, longe das casas, longe das pessoas da cidade, tinha que viver de esmolas. Então aqueles homens tinham suas vidas acabadas. Qual era o destino deles? Ir apodrecendo, perdendo pedaços até morrer. Mas eles chegaram num limite entre Galileia e Samaria, num limite que muitas vezes acontece em nossa vida, entre fazer o que é certo e não fazer o que é certo, entre escolher Jesus ou ignorar o que ele diz para nós. E sabe o que acontece? Eles se aproximam de Jesus e ficam à distância. Você está perto de Jesus? Não precisa me responder. Mas seja honesto com você. Você está perto de Jesus? Você está buscando se aproximar dele? Talvez por algum pecado, por alguma escolha errada, por alguma questão que você não conseguiu resolver ainda, você se sente longe dele. Mas esses homens, a boa notícia é que esses homens gritaram por ele de longe e ele os ouviu. Deus sempre ouve o seu grito. Deus sempre ouve o seu clamor. Não importa se você está longe ou perto, ele sempre vai ouvir quando nós, suas criaturas e ou filhos, clamamos por ele. Jesus ouviu e eles disseram uma coisa em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Jesus, Rabi, Yeshua, Rabino,
tenha piedade de nós. Yeshua, ou Jesus, né? O nome dele em hebraico é Yeshua, ele era um rabino, e ele chamava de mestre, aqui foi traduzido como mestre, mas a expressão era rabi, né? Mestre do judaísmo. Tenha piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ok, vão e se mostrem aos sacerdotes. Só você entender, naquela época não havia médico, tá? Mas os sacerdotes eram pessoas muito estudiosas, que ficavam ali no topo dos 10% que eram alfabetizados no mundo antigo. E se você pensar naquela região de Jesus ali, somente os 10% eram alfabetizados. Dentro desses 10%, no topo da escala estavam os sacerdotes que sabiam ler e falar hebraico, que falavam aramaico e liam e escreviam aramaico, e que eram instruídos pela palavra de Deus para tirar as dúvidas de quem tivesse dúvidas. Jesus nem precisou orar, Jesus não tocou neles. Aqui Jesus dizia assim, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Procurem aqueles que conhecem o testemunho de cura da lepra, porque só quem podia dar o atestado de cura era o sacerdote, não tinha médico. Então quem dizia se alguém estava curado ou não da lepra para voltar ao convívio social era o sacerdote. Jesus disse, podem ir, vão e vocês se mostrem aos sacerdotes. E sabe o que acontece? Eles foram. Diga comigo, quem obedece? Quem obedece alcança a cura. Sabe qual é o grande problema do mundo hoje? Desobediência. As pessoas não querem obedecer mais leis, inclusive quem deveria. As autoridades constituídas que deveriam defender a lei no Brasil hoje são as piores infratoras da lei. Mas aqueles homens ouviram Jesus. Jesus disse assim, vem cá que eu vou te tocar, vem cá que eu vou orar para você. Você vai lá para o sacerdote. Eles foram, obedeceram. Ele mandou, então eu vou. E sabe o que acontece? Enquanto eles caminhavam, foram purificados. Diga comigo, processo. Todo caminho na sua vida tem um impacto, tem um objetivo de Deus, e te dá um processo de santidade, de purificação, de cura do corpo, da alma e do espírito. E aí, o que acontece é que um deles, quantos tinham? Um deles, isso equivale ao quê? 10%. 10 foram curados, mas um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Sabe o que eu lembrei quando eu estava cantando aqui? Tem um texto que diz, o grupo de louvor cantou aqui conosco na canção do céu, né? Que o inimigo quer tirar a canção de mim, né? Há uma canção, mas o inimigo quer tirar a canção de mim. Foi isso que a gente cantou aqui no louvor? Não é assim a música? Não é isso, João Pedro? Escutem. O diabo conseguiu roubar a canção de gratidão de 9. Você consegue entender isso? Quantos foram curados? O diabo roubou a canção de quantos? Quantos voltou? Quem voltou para agradecer na verdade? Só um. Por isso esse momento aqui é tão importante. Voltar para agradecer aos pés de Cristo. Ele voltou louvando a Deus em alta voz. E prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E ele era o quê? Samaritano. Ele era do povo que não cumpria a palavra de Deus. Mas foi tão impactado pela figura de Jesus que voltou agradecendo e prostrando. Agora escute isso para a gente terminar essa primeira história. Jesus falou assim, vem cá, não eram 10 que vieram, não foram 10, o grupo não tinha 10 pessoas. Onde estão os outros 9? Deus sabe a conta do que ele fez, para quem ele fez, para quantos ele fez. E o que Deus espera é que todos aqueles que se beneficiam da misericórdia, da graça e do amor dele, sejam obedientes e gratos. Gratidão. Mas o diabo tenta roubar a canção de adoração e de gratidão em nós e nos tenta fazer, sabe o quê? Murmuradores. Cuidado, querido. Porque o inimigo está doido para roubar a canção de gratidão do seu coração. Ele está querendo muito fazer você ser um murmurador ou uma murmuradora que reclama o tempo todo. Você conhece gente que reclama o tempo todo? Conhece? Às vezes nem tem tanto que reclamar, mas sempre acha que reclamar. Pois é, sabe o que está acontecendo? O diabo está roubando a capacidade de ser grato.
diabo existe, é um ser espiritual. Quem tentou vencer Jesus, não conseguiu. Tenta vencer o povo de Deus, mas não consegue porque ele é derrotado na essência. Mas nós somos mais do que vencedores. Jesus perguntou, não foi 10? Cadê os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse, levante-se e vá, a tua fé te salvou. Diga comigo, quando nós somos gratos, quando voltamos para agradecer, nós ganhamos mais, muito mais do que a primeira vez. Deixa eu dizer para você, Jesus disse, sua fé te salvou. A salvação é infinitamente melhor do que a cura da lepra, ou de qualquer doença, ou de qualquer acidente. A salvação significa que a morte não terá mais poder sobre o meu corpo físico, sobre a minha mente, sobre o demônio, o diabo e o inferno. São totalmente derrotados quando eu recebo a salvação de Cristo Jesus. Eu posso pedir a Deus o que eu quiser como filho, Ele pode me dar se Ele quiser como pai, mas nada pode ser melhor do que a salvação gratuita, mas que custou muito caro para Ele, dada na cruz do Calvário. Só vem você. Ok, pode ir embora, tua fé te salvou. Quem perdeu? Quem perdeu? Sabe por quê? Não tinha canção de gratidão. Talvez tenham dito assim, agora que eu estou curado, eu vou curtir a vida. Vou aproveitar, fazer tudo que eu não fiz quando estava com lepra. Eles eram muito, desculpa a expressão é forte, eram muito burros. Mas a quem tem o coração grato tem inteligência emocional, a memória do coração. Essa é a primeira história. Levante-se e vá, tua fé te salvou. Por quê? Porque você voltou aos pés de quem? De Jesus e somente dele. E a família voltou para agradecer. Deus abençoe. Guardem essa gratidão nos seus corações, porque essa é a vontade de Deus que nos leva à carta do apóstolo Paulo de Filipenses, no capítulo 4, a carta da alegria. O apóstolo Paulo, que aprendeu diretamente com Jesus, disse o seguinte, Filipenses 4, versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Em quem? Em quem? No Senhor Jesus. Sempre, sempre. E novamente ele diz, novamente eu direi, alegrem-se. Seja o amor, a amabilidade de vocês conhecido por todos, perto está o Senhor. Se você tiver inteligência espiritual suficiente e tiver assistido à abertura da Olimpíada e todo o lixo de blasfêmia que foi feito contra a ceia do Senhor, você vai saber que ele está muito perto de voltar. Porque um dos sinais é esse nível de deboche, de zombaria que foi feita em relação à Eucaristia. A ceia do Senhor foi zombada e profanada por aqueles que exigem respeito dos seus direitos, mas nunca respeitam o direito dos outros. Abra os olhos, igrejas. Igreja que não for profética, vira patética. Igreja que não for sal, fica pregando evangelhozinho de caldo de cana, de que está tudo certo, se você se arrepender de pecado nenhum, de que você pode continuar fazendo o que você quiser, porque se Deus te ama, Ele não vai te condenar. Cuidado. Mas aí Paulo diz assim, olha, você pensa que a ansiedade é um problema de agora, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 90% dos meus clientes têm ansiedade ou pânico. Mas olha o que Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, diga comigo, coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Tem um segredo poderoso aqui. Primeiro, você pode pedir tudo que está causando ansiedade no seu coração a Deus, porque Deus gosta de cuidar de nós. Todas as leis do universo são fixas. As estrelas, as galáxias, os buracos negros, todas as leis que movem o universo são fixas. Sabe por quê? Porque Deus criou assim para dedicar o tempo para nós, para cuidar de nós, para ser adorado pelos seus filhos enquanto cuida deles. Quantos pais não sonhariam fazer isso, né? Poder deixar tudo no automático para cuidar dos filhos. Deus pode, Deus faz, Deus cuida de você. Talvez você nunca foi tão bem cuidado na sua vida, talvez faltou cuidado de quem deveria cuidar de você em algum momento, até às vezes do pai e da mãe.
dos piores casos que o psicoterapeuta pode pegar é quando o cliente tem uma mãe narcisista. A mãe que deveria cuidar, tortura psicologicamente o filho. As pessoas às vezes não receberam cuidado, não conseguem entender. Deus quer cuidar de nós. Mas tem um detalhe profundo aqui, sabe o que é? Em tudo, pela oração, pelas súplicas, pelos pedidos. Lembra dos leprosos que pediram gritando para Jesus? Tem misericórdia de nós? Com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. O que significa isso? Peça, grite, chore, agradecendo. Deu para entender? Não é agradecer quando receber, não. Peça, grite, chore, mostre sua ansiedade para Deus, mas já agradecendo. Súplicas, orações, com ações de graça. Se você começar a fazer isso, se você ainda não faz, você vai ver sua vida de oração mudar. Mas afinal, como é que eu vou agradecer por uma coisa que eu não recebi? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Começa a lembrar quanto livramento Deus te deu. João Pedro, agora a vida inteira, irmão. Você tem na sua carne, no seu corpo, marcas que vão te lembrar que Deus cuidou de você. Não importa que você enfrente lá na frente, você vai poder fazer assim, ó. Sentir a cicatriz, assim, se Deus me livrou dessa, não tem nada que Ele não possa fazer comigo. Mas vou te dizer ainda mais. Deus prova seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse foi o maior livramento, muito maior do que o seu acidente. Foi Ele morrer por você na cruz, por você, 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 por todos nós aqui. E aí o que acontece? Aí a igreja vai saber, com súplicas, com orações, mas com a gratidão já, apresentem seus pedidos a Deus. E a Shalom de Adonai, que excede todo entendimento. Tem a igreja de Shalom aqui? Então o que é que vai encher a gente? A Shalom de Adonai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Não fiquem ansiosos, peçam, chorem, gritem, mas já agradecendo, porque Deus vai cuidar de vocês, o que não significa que Ele vai fazer o que você quer. Deus é Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. E se não abrir, Ele é Deus. Mas peça, chore, grite com gratidão, porque a Shalom de Deus vai vir e vai proteger a sua mente e o seu coração. Só para você entender melhor ainda isso. Uma vez eu estava dirigindo com os meus filhos e meus filhos mais velhos, ainda eram meninotes, assim: papai, deixa eu tirar o cinto, eu quero ficar aqui entre as duas cadeiras, vendo as coisas passarem. Eu digo: não. Ele me pediu uma coisa que ele ficaria alegre se eu desse, mas se eu desse o que ele estava me pedindo, que pai seria eu? Tem coisa que você está pedindo que Deus não vai te dar, porque Ele sabe onde vai dar se Ele te der. Você pode estar pedindo uma coisa que vai ser muito ruim para você depois. Amém? Por último, prometi que ia correr, ser breve é o objetivo. Por último, Salmo 126. A vida daqueles 10 homens estava acabada, Jesus restaurou, só um voltou para agradecer. Aquele que voltou para agradecer ganhou mais do que aqueles 9 que não voltaram. Ganhou infinitamente algo mais importante. Porque na vida nós temos desertos, nós temos lutas. Quem trabalha com saúde já deve estar cansado de ver o monitor lá, né? A vida é assim também, né? Porque se ficar assim, o que acontece? Você morreu. Mas os altos e baixos fazem parte da vida, os desertos fazem parte da vida. Jesus, quando começou a ministrar, a exercer seu ministério, foi para o deserto enfrentar o diabo. Mas o Salmo 126 é maravilhoso, porque ele diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, Jerusalém é segurança, Jerusalém é a cidade da paz, Jerusalém. Shalai é a palavra Shalom, é da mesma raiz. Jerusalém, quando Deus nos trouxe de volta, isso é um cântico que é escrito nos Salmos aqui, canção na verdade dos peregrinos, né? E portanto não pode ser de Davi, porque se ela fala da volta do cativeiro babilônico, não é de Davi, a gente fez todos os salmos de Davi, né? Mas o que ele está dizendo aqui? O Senhor restaurou nossas
Jerusalém. Quando acontecem as lutas, as dores, como aconteceu com o acidente de João Pedro, certamente desestabilizou a emoção, a dor, a cabeça. Meu irmão ligou para mim chorando aos prantos, e não teve como não me emocionar do outro lado, e a gente viu a família se unindo em oração, deixando de lado as diferenças, mas clamando ao Deus vivo que podia fazer um milagre, e Ele fez. Bendito seja Adonai, bendito seja o seu nome, porque Ele ouve as nossas orações. Voltar para Jerusalém é voltar para o descanso. É sair da Babilônia, da dor, da escravidão e voltar para casa. E João Pedro voltou para casa. Há versões que dizem assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor cuidou de tudo e nos trouxe de volta para o lugar onde estávamos seguros, parecia que estávamos sonhando. Pareceu um pesadelo ver João Pedro na UTI. Pareceu não, foi mais do que um pesadelo ver João Pedro na UTI. Mas agora, quando ele voltou para casa, vendo ele se recuperando, parece um sonho bom. É um sonho real. Quem fez isso acontecer? O Senhor. Quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém. E olhe para mim agora, porque a gente está terminando. Talvez, hoje me ouvindo aqui, cristão ou não cristão, você está passando por um deserto. Está num lugar de angústia, de dor, de pesadelo, de luta, não sabe para onde ir. Tem um Deus Todo-Poderoso, soberano, acima de qualquer Deus que você já ouviu falar. O Deus eterno, aquele que não tem começo, nem meio, nem fim, o alfa e o ômega, que quer cuidar de você. Que quer acabar os pesadelos e levar você para Jerusalém. E escute isso, parecia que estávamos sonhando. Como nós rimos, como nós cantamos de alegria. E nas outras nações ao nosso redor disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, através do cuidado que Ele mostrou para João Pedro. O Senhor, podemos olhar para a família agora e dizer assim: grandes coisas o Senhor fez por vocês, porque nós vimos o pesadelo e agora nós estamos vendo a volta para Jerusalém, a volta para a paz de Deus que excede todo entendimento, e por isso estamos agradecendo aqui. Mas talvez você esteja precisando de ser trazido de volta para Jerusalém. Como nós vimos, como nós cantamos de alegria, como é bom quando nós vemos algo que nós precisamos, quando nós vemos Deus cuidando da nossa história nos menores detalhes e vemos o resgate da nossa identidade. Porque é muito fácil ceder a própria mente ou a voz do inimigo na mente dizendo: você não tem mais jeito, sua vida acabou, não tem mais como. Como eu escuto isso desde adolescentes até idosos, chegando no consultório terapêutico e dizendo assim: minha vida acabou. Lá dentro a minha voz diz isso. Eu ouço uma voz dizendo para mim que eu não tenho mais jeito, que eu já sou um derrotado, que eu sou um fracassado. Não. Há uma voz dizendo: eu amo você e eu posso restaurar a tua história, te trazer de volta para Jerusalém, restaurar os teus sonhos, fazer você rir e cantar de alegria e ouvir as pessoas ao teu redor dizendo: nossa, Deus fez grandes coisas com você. Quem quer dizer isso? E aí o salmista diz: de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Vocês viram ele chorando aqui, mas você sabe que esse choro aqui é choro de alegria, é choro de restauração, não é choro de tristeza como foi quando receberam a notícia. Quem transforma esse choro? Deus, somente Deus. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. A melhor tradução seria: enche de novo o leito do Negev, porque Negev em hebraico é seco ou deserto. E eu queria pedir para nós chegar a soltar o vídeo lá do Negev. Se você não tivesse visto, não visse esse vídeo, talvez você não pudesse entender o que o salmista está dizendo aqui. Porque receber as torrentes de chuva, de água no Negev, é fazer com que aquilo que estava morto, num estalar de dedos, se torne vivo e maravilhoso de novo. Você está precisando que o seu deserto floresça? Se você está, olha essa imagem desse vídeo que nós vamos ver. O salmista diz:
que o Senhor, ó Senhor, restaura a nossa sorte, faz com que prosperemos de novo, com a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Desde já eu quero agradecer o esforço da mídia aí, viu gente, de deixar pronto, de fazer, porque a gente, esse espírito de tecnologia acontece, né? Vocês sabem disso, mas obrigado mesmo, viu, pela dedicação, pelo esforço. Eu sei que a gente vai conseguir transmitir esse vídeo. É o último ponto da nossa mensagem, viu? Vou terminar só o salmo, porque a gente assiste e já termina tudo, tá? Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Quem quer receber chuva de bênção em sua vida? Amém? Aí, escuta um segredo milenar, poderoso, melhor do que qualquer conselho de autoajuda, é o conselho da ajuda do alto. É diferente, não? Conselho de autoajuda é focado no poder do homem. Conselho da ajuda do alto é focado no poder de Deus. Aqueles que saíram chorando, está chorando, então entenda isso. Aqueles que saíram chorando, levando as sementes para semear, continuaram apesar do choro, apesar da dor, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços o feixe da colheita. O que a Bíblia está dizendo? O que o salmista está profetizando sobre a minha vida e a sua, que estamos vendo aqui. Se você está chorando, apenas continue plantando boas sementes. Continue caminhando. Não desista. Não pare de crer. Lance sementes boas. Seja boa. Manifeste a glória de Deus, a bondade de Deus. Não vire murmurador. Continue com o coração grato. Continue lançando sementes. Por quê? Há uma promessa aqui. Quem sai chorando e levando a semente, volta cantando, cheio de alegria. Eu quero profetizar essa palavra de Deus sobre a sua vida. Não é a palavra do pastor anterior, é a palavra de Deus que inspirou o salmista para escrever. E eu digo para você nessa noite, você que está chorando e que mesmo assim sai de casa todo dia para fazer o que tem que ser feito, não desiste. Você vai levando sementes boas para semear. Você vai voltar cantando, cheio de alegria, carregando a colheita das suas sementes a 100 por 1. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Amém. Eu sei que você crê. E eu sei que essa palavra de Deus é esse rio que vai vir sobre a sua vida. Se for preciso, ele pode conectar o meu de novo, como a gente fez aquela vez. Aê, vai conseguir. Vamos aplaudir a Deus pela vida desse irmão. Restaura, Senhor. O que o salmista está pedindo? Você de chuva, nesse deserto chamado Negev. Como esse lugar fica seco antes da chuva, né, acontecer, são imagens que refletem a geografia real do lugar, né? Agora para a internet. E aí, essa água vem de uma vez. Aleluia, bendito seja Deus. A gente vai ver até o fim. O vídeo é muito curtinho, não tem problema nenhum. O que acontece então é que só uma vez por ano, ó, um período de chuva, é assim mesmo, mais ou esse deserto, né, tu passa a maior parte do ano assim. Vocês estão aqui em Petrolina e nessa região do nosso tempo, sempre durante o ano. Quando começa a chover, vamos lá, não, rente do mesmo dia. Olha que coisa. Você consegue ver a água começando a chegar
momento vai aumentando a intensidade. Assim vai ser a bênção de Deus na sua vida também, amém? Amém. Você recebe isso, estou profetizando. Olha só, que coisa linda. O que é deserto, que realmente vira isso, do dia para a noite, em um momento. Ó, grande é o Senhor, né? Fontes de água viva começam a vir das montanhas, lá do alto, assim como a palavra de Deus, que é fonte de água viva, começa a fluir da sua vida agora, lá do alto, aliás, para a sua vida, se você crê nesta palavra. E aí, essas águas vão vindo, e olha o que acontece nesse deserto. Que coisa linda, né? Isso aí no deserto do Egito, nessa área, lá em Israel. Meses sem nenhuma gota de água, meses sem chuva nenhuma, sem água nenhuma, tudo seco, árido, sem qualquer manifestação, sem qualquer manifestação de vida, digamos assim, da vegetação. Ainda bem que a gente pegou o vídeo mais curto. A transformação que acontece naquilo que estava seco, e aí logo em seguida termina, mas é importante você ver, faz com que prosperemos, restaura a nossa sorte, assim como a chuva enche de novo o Negueb. Assim vai sobre a sua vida. Florescer de novo. Volta a vida do João Pedro, volta a vida da vida de vocês. Somente Deus pode fazer isso. E eu profetizo sobre a tua vida as águas vivas de Deus, amém? Você pode acender a luz aí. O que a gente precisava ver, deixa tocando aí. Depois você bota assim, correntes do Negueb no Google, no YouTube, aliás. Aí você vê o vídeo, mas obrigado pela força aí, gente. Vocês fizeram o melhor, né? Mas eu não podia terminar a mensagem sem você visualizar isso, o poder do que significa restaura Deus a minha vida como as correntes do Negueb. Está traduzido aí seco ou deserto, é a palavra Negueb, que é exatamente isso em Israel. Aplauda o Senhor pelo que ele está fazendo na nossa vida, na sua vida. Diga-se, Deus, eu me aproprio disso, eu te agradeço pelas águas que vêm do céu. E aí eu quero pedir agora, nesse instante, que a pastora nos disse que tem uma música sobre isso, né? Se necessitar, mas a gente quer só terminar pedindo à família que vem aqui à frente. Eu convido o pastor Lavo para orar pela família. Logo em seguida nós teremos uma confraternização aqui. Crente gosta de comer, tá? Bolo, guaraná, salgadinho, né? Tudo isso saudável, que a gente sabe que é saudável, né? Mas a gente consagra com oração. Toda a família, vem aqui pra frente, toda a família, todo mundo da família, pode vir, né? Você está em casa, toda a família vem aqui, o pastor Marcos, por favor, vai orar por nós, vai nos abençoar.
pastor Marcos vai orar por nós, toda a família, todo mundo, crianças, né, idosos, homens, mulheres, tios, tias. Ei, cá, pode vir pra cá, você foi também uma das idealizadoras do culto. Foi nossa tia Bruneiro que propôs, né, o culto de ação de graças aqui. Igreja Shalom, muito obrigado pelo acolhimento. Olha, fomos muito abençoados pela bondade, pelo acolhimento de vocês. Os queridos e queridas que cuidaram da família no hospital. Cadê a pessoa da saúde aqui? Tem uma aqui, tem outra aqui. Deus abençoe vocês pelo sacerdócio de cuidar de pessoas num país que tem algumas dificuldades. Não é o pior do mundo, mas está longe de ser o melhor em saúde. Mas Deus abençoe vocês, que as mãos de vocês tragam cura de Deus, que vocês recebam 100 também dessas sementes boas que vocês plantam e que as correntes do Negev sejam sobre vocês onde vocês estiverem. Vamos ficar em pé, se ligar agora, vamos orar por essa família. Como é bom, família linda, né? Família linda, pastor. Eu tenho aqui um pedacinho de vocês aqui, eu creio que Deus, essa palavra profética não somente para nós, também é para toda a família de vocês. Eu fico muito feliz, muito feliz. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos estar. No nome de Jesus, eu quero te agradecer. Tu és maravilhoso, Deus. Nós não temos palavras, ó Deus, para exaltar a Ti, para Te glorificar. Somente uma palavra vem ao nosso coração nessa noite: gratidão. Somos gratos ao Senhor. Sou grato a Ti, ó Deus, por esta família linda. Essa família que o Senhor tem cuidado, essa família que o Senhor tem zelado, essa família que o Senhor tem se preocupado. E assim foi, ó Deus, na vida de Dom Pedro e toda essa família. E nesse momento, como disse o Evangelho, quero abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esta família. Toda essa parentela de Dom Pedro, a irmã Rita, o irmão Alexandre, o pastor, o irmão. Que o Senhor continue derramando a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Sejam abundantes nessas famílias, Senhor. E que todos eles, ó Deus, cheguem ao conhecimento que Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e é a vida da vida. Que o Senhor continue, ó Deus, fazendo prosperar em tudo. Que haja saúde, se houver aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor possa ser derramado para essa noite. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor também venha ser Jeová Jireh,